A piperina é um dos princípios ativos presentes nos diferentes tipos de pimenta do reino, podendo ser encontrada em outras espécies do gênero Piper. Essa substância e seu isômero chavicina são os alcaloides responsáveis pela sensação de ardência desse tipo de pimenta. Na escala Scoville, que mede o grau de ardência de algumas pimentas, a piperina pura encontra-se como moderadamente picante, com um valor de aproximadamente 100.000 a 200.000 unidades Scoville, bem abaixo da capsaicina, que é outro alcaloide encontrado nas pimentas do gênero Capsicum, que possui um valor entre 15 e 16 milhões de unidades. A piperina pode ser encontrada em suplementos alimentares devido a algumas propriedades potencialmente benéficas à saúde, como, por exemplo, na auxiliação da absorção de alguns nutrientes. Essa propriedade da piperina deve-se ao fato de que algumas substâncias, potencialmente benéficas ou não, podem ser degradadas pelo metabolismo do nosso corpo antes de serem devidamente absorvidas. O que a piperina faz é inibir a degradação dessas substâncias, ocupando certas enzimas, dando mais tempo dessa forma para que a substância em questão possa ser absorvida. Para extrair a piperina, vou usar cerca de 300 gramas de pimenta do reino branca, mas as outras variedades também podem ser usadas. Vou começar triturando as pimentas usando um moedor de grãos, sendo ideal apenas quebrá-las. Deve-se evitar a formação de um pó muito fino que certamente vai atrapalhar no processo de extração. Depois de moída, a pimenta deve apresentar esse aspecto, se possível, com partículas um pouco maiores que as minhas. Vou usar uma vidraria de laboratório bem interessante conhecida como Soxhlet. Ela vai me permitir fazer múltiplas extrações usando a mesma quantidade de solvente. Em uma manta aquecedora, posicionei um balão de fundo chato de 1 litro e vou adicionar cerca de 650 ml de etanol anidro, seguido da adição de bolas de ebulição, que são essas pequenas esferas de vidro que vão servir para evitar uma rápida ebulição do solvente, proporcionando pontos de nucleação para a formação das bolhas. Isso é uma forma de evitar que ocorra uma ebulição violenta, que possa provocar danos à vidraria ou causar algum acidente mais grave. Feito isso, o extrator é acoplado ao balão e é adicionado uma bola de algodão que vai atuar como filtro, impedindo que a matéria sólida vá para o balão. É importante que o algodão não esteja completamente compactado para evitar o entupimento do equipamento. Vou adicionar as 300 gramas de pimenta do reino moída, tendo cuidado de não ultrapassar a altura do sifão. No meu caso, passei um pouco do limite, mas isso não deve trazer grandes problemas. Depois da completa adição, colocamos mais uma bola de algodão em cima da pimenta, para evitar que o gotejamento do solvente crie canais preferenciais e que a pimenta salpique nas laterais do vidro sem que seja devidamente submergida no solvente. Adicionamos o condensador do Soxhlet e aqui está todo o equipamento montado. Ligamos o aquecimento e a bomba de água do condensador e esperamos o solvente começar a entrar em refluxo. Esse equipamento funciona da seguinte forma: os vapores do solvente saem do balão e seguem por esse tubo lateral até ser resfriado pelo condensador, que faz com que ele volte para a fase líquida, onde é gotejado em cima do material que queremos extrair. O solvente vai enchendo até atingir o nível do sifão, e quando esse nível é atingido, o solvente que entrou em contato com o material que queremos extrair retorna para o balão e o ciclo continua. Essa é uma forma de extração que economiza bastante solvente e geralmente garante uma excelente extração da substância desejada. Para aumentar a eficiência do sistema, vou isolar o braço lateral e o balão com papel alumínio para reter o calor e acelerar o processo de extração. E vou deixar o equipamento recirculando por algumas horas. A extração está completa quando o solvente começa a sair bem claro ou transparente, indicando que boa parte das substâncias que queremos extrair já foi removida. Ao final da extração, o equipamento é desmontado, o resíduo sólido da pimenta é descartado e deixamos o extrato esfriar até a temperatura ambiente. E aqui está todo o extrato produzido junto com as bolas de ebulição. Para separar as possíveis partículas sólidas que tenham passado pelo filtro de algodão e para separar as bolas de ebulição, vou filtrar o extrato diretamente para um balão de fundo chato que vai servir para a próxima etapa. Lavei o balão com um pouco de etanol e adicionei ao extrato. Depois de filtrado, montei o equipamento de destilação simples e comecei a destilar para concentrar o extrato e recuperar parte do etanol usado, que vai servir nas próximas etapas e ajudar na limpeza das vidrarias. Vou isolar o balão com papel alumínio para reter o calor e acelerar o processo, mas vou deixar uma fresta para conseguir visualizar a quantidade de extrato no balão, para evitar que ele destile até o final. A destilação deve ser interrompida quando tiver aproximadamente cerca de 100 a 150 ml de extrato no balão. Quando atingir aproximadamente essa marca, removi o isolamento
desliguei o aquecimento e esperei o extrato esfriar. E aqui está todo o extrato concentrado e o etanol recuperado. A partir desse ponto, vou preparar uma solução de 10 gramas de hidróxido de potássio em aproximadamente 50 ml de etanol. Para isso, vou usar o etanol recém-destilado. A mistura deve permanecer em agitação até a completa dissolução do hidróxido. O extrato bruto da pimenta do reino é posto em agitação e a solução de hidróxido de potássio é adicionada à mistura, que deve permanecer agitando por 1 hora. O que está acontecendo nessa etapa é que o hidróxido está reagindo com alguns ácidos orgânicos e convertendo-os em suas formas solúveis em água, além de tornar a piperina insolúvel em solução aquosa. Depois desse tempo, vou filtrar a mistura para um becker usando papel de filtro para remover os precipitados que formaram durante essa etapa. Vou lavar o balão com etanol para garantir o máximo da extração e adicionar ao filtro. Ao final, terminei com cerca de 200 ml de extrato de pimenta do reino e para precipitar a piperina, vou adicionar água à mistura. Com a adição da água, é possível observar a formação de precipitado esbranquiçado na solução. Devemos adicionar a água e agitar até que não ocorra mais a formação do precipitado. Depois de certo tempo, o precipitado começa a se aglutinar e ficar em suspensão na solução. Devemos adicionar água até que não ocorra mais a precipitação da piperina. Nesse ponto, vou cobrir o becker com filme plástico e colocar na geladeira por aproximadamente 2 dias para que o precipitado decante e possa aglutinar de forma apropriada, que vai facilitar no processo de filtração. Depois desse tempo, o filme plástico é removido e é possível observar a piperina decantada no fundo do becker. Vou realizar uma filtração a vácuo usando o funil sinterizado para coletar a piperina. O processo de filtração foi bastante lento e trabalhoso, onde tive que remover a piperina diversas vezes para desentupir o funil sinterizado. Mas por fim, depois de várias horas, consegui transferir a piperina para um vidro de relógio para calcular sua massa bruta, e obtive um valor de 29,7 gramas. Obviamente, parte dessa massa é de contaminação aquosa e outras impurezas, mas de toda forma foi uma excelente quantidade, tendo em vista que o teor da piperina na pimenta do reino varia entre 5 e 10% em relação ao valor da sua massa, o que implica que eu deveria obter um valor entre 15 e 30 gramas, tendo em vista a quantidade inicial de pimenta que usei. Para purificar a piperina, vou transferir-a para um becker e recristalizá-la usando etanol aquecido. Vou adicionar uma pequena quantidade aos cristais de piperina e transferir a mistura para aquecer na chapa e, aos poucos, ir adicionando etanol quente até que a mistura fique completamente homogênea. A partir desse ponto, retiro o becker da chapa e vou cobri-lo com um filme plástico para esperar os cristais de piperina se formarem. Esse é um processo bem lento, que pode durar alguns dias, por isso deixei a solução repousando na geladeira até completar a cristalização. E aqui está a piperina depois de cristalizada. Para separar os cristais, vou realizar uma filtração a vácuo usando novamente o funil sinterizado e lavar os cristais com um pouco de etanol resfriado. Depois de filtrada, vou transferir a piperina novamente para o becker e repetir o procedimento de recristalização mais 2 vezes, para obter o máximo de pureza. E finalmente, aqui está o produto depois da terceira recristalização. Vou separar o excesso de etanol, que obviamente contém uma boa quantidade de piperina solubilizada e que pode ser posteriormente recuperada, mas por hora vou me focar nos cristais de piperina pura. Transferi a piperina para o funil de Buchner para lavá-los com etanol resfriado e vou deixar a bomba de vácuo ligada para auxiliar na secagem dos cristais. Ao final, transferi para um vidro de relógio e obtive cerca de 4,5 gramas de piperina pura, que dá um rendimento de aproximadamente 1,5%. Uma forma que temos para testar a pureza e para confirmar a obtenção de certa substância é por meio da avaliação do ponto de fusão da mesma. Por isso, vou utilizar um medidor de ponto de fusão a seco para caracterizar a piperina que obtive. Vou coletar um pouco do material por meio de um tubo capilar e inserir esse tubo no instrumento que vai aquecer lentamente. Quando a piperina começar a derreter, vou ter minha primeira leitura de temperatura e quando ela estiver totalmente derretida,
vou ter meu segundo valor de temperatura. Quanto mais próximos esses valores de temperatura estiverem entre si, mais pura deverá estar, em teoria, minha substância. Lentamente o instrumento vai aquecendo e observo quando a substância irá começar a derreter. E assim que ela começa a derreter, a temperatura observada foi de 128 graus Celsius. E terminou de derreter a uma temperatura de 129 graus. Essa faixa de valores, com apenas 1 grau de diferença, é um indício de alto grau de pureza, ainda mais tendo em vista que o ponto de fusão da piperina, descrito na literatura, encontra-se em torno dos 128 a 130 graus Celsius, uma ótima evidência da substância obtida. Agradeço a todos que chegaram até o final e espero ter contribuído de alguma forma para o conhecimento de vocês. E até o próximo vídeo.